Para quem vocês ali viram, André, ele foi discípulo primeiro de João Batista. João Batista é aquele que batizou Jesus, primo de Jesus, filho de Isabel. E João Batista, ele foi um excelente anunciador do Evangelho, um homem destemido que veio de fato, preparou o caminho para Jesus, para que Jesus viesse com fogo. E André era um dos discípulos de João Batista. E André teve um dia que é lindo demais, que ele ficou na casa de Jesus. Verso 29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus, João Batista, aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista dizendo: vejam, ele é o Cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo. E aí ele vai dizer assim: este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Está se retratando de Jesus. Aí João Batista diz: eu vi e testifico, quer dizer, eu afirmo que este é o Filho de Deus, dirigindo-se a Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Um eu posso afirmar aqui, porque a Bíblia afirma, depois se você ler, que é André. O outro a Bíblia não fala. Então acredita-se que possivelmente seja o apóstolo João, mas não temos como afirmar, porque a Bíblia não relata. Então André sim, André é confirmado que é um desses dois. E ele diz assim: quando viu Jesus passando, disse: vejam, os dois discípulos, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus. Então, deixa aqui por enquanto, uma das coisas muito importantes: falem de Jesus, anunciem Jesus, falem de Deus, falem do Espírito Santo, falem da palavra do Senhor. Se você falar de Jesus, você não erra. Não briguem por causa de religiões, religiosidade, mas anunciem Jesus. Fale do amor de Jesus, a religião pura e verdadeira. Então ele falou assim: o que João Batista falou? Esse é o Cordeiro. Volta um pouquinho, é o Cordeiro de Deus. Veja que João Batista, incansavelmente, eu posso dizer, de uma forma relutante, ele tirou tudo que pôde do brilho sobre ele e transferiu para Jesus. Irmãos, uma das coisas que nós temos que ter um cuidado extraordinário: nunca idolatrem homens. Você pode ter homens como referência, homens e mulheres de Deus. Não, nós estamos aqui para servi-los. Que diminua o homem e que cresça o nome de Jesus. É isso que você vê aqui, né, na SESC. Está lá, olha o nome que está enorme lá em cima, lá, Jesus Cristo. A cruz, tal, é Ele. Quem é a honra, a glória, o louvor, a adoração, toda a nossa devoção é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É Ele que nós devemos honrar. Por que eu estou dizendo isso? Veja, é o Cordeiro de Deus. Aí no 33
37, ouvindo dizer isso, ouvindo dizer de quem? De Jesus. Em nenhum momento João Batista disse: eu sou bom, eu sou o cara, porque a turma não ia ser de João Batista. Os dois discípulos seguiram quem? Jesus. E aí no 38, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, estavam seguindo Jesus, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Olha a pergunta que eles fizeram. Eu acho que eles foram até desaforados, no bom sentido. Eles foram meio entrão. Olha que eles perguntaram para Jesus: onde estás hospedados? Para definir, aonde você mora? Onde é a sua casa, hein? Aí Jesus olhou e, com uma simpatia enorme, com certeza, respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado, onde ele morava, e passaram com ele aquele dia. Então esse foi o primeiro encontro íntimo entre André e Jesus. E André ficou maravilhado. André ficou contagiado por Jesus. Jesus contagiou o coração de André, a mente de André. E André então começou a andar. Por isso que eu falo, quando mais você estuda os apóstolos, você não sabe qual é qual de tão bom que eles são. Todos eles têm assim uma... E André, dá-se a entender, foi um dos maiores raciocinadores dos apóstolos. Porque André, ele tinha como bagagem a andança que ele teve com João Batista e agora com Jesus. Imagine a bagagem de André. E ele começa a andar com Jesus. Bem, vocês viram lá tudo que André fez. Mas uma das passagens mais fortes de André, que ele teve com Jesus, eu acredito uma das mais fortes, foi da multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo. Grande multidão, porque viram sinais, e isso que é a igreja, os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. De novo, volta lá por gentileza. Os sinais milagrosos que ele tinha realizado em quem? Nossa, irmãos, eu vou orar por vocês. Ele fez sinais milagrosos em quem? Olha quanta cola. Nos doentes. Irmãos, igreja que não cura ninguém, igreja que não tem testemunho de cura e libertação, de repente é só pressão. Você está entendendo o que eu estou falando? O cristianismo é colocar as mãos, libertação, curas, é o que Jesus fazia. E também cuidado com esses que usam esses argumentos para benefícios próprios, são os falsos profetas. Pelos frutos se conhecerá a árvore. Então, quando você não vê os frutos que são bons, cuidado. Aí Jesus, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Fato. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. É importante salientar que quando Jesus foi fazer essa mensagem, ele recebera a mensagem, está lá em Mateus, um dos textos, que João Batista, seu primo de coração, que batizou ele, que ele amava, que fez o caminho para ele, mataram ele, cortaram a cabeça dele e colocaram numa bandeja. A notícia que chegou para Jesus falou assim: mataram João Batista. Dançaram lá, o líder mandou cortar a cabeça de João Batista e realmente foi decapitado. Jesus podia falar assim: gente, eu não quero ninguém aqui, eu vou me isolar, eu estou arrebentado. Vocês têm que entender, Jesus fala com uma multidão.
E quem poderia estar sentido também quando soube da notícia de João Batista, quem era? André. André era discípulo. Então vamos ver como eles agem? Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus estava ali brincando com eles, irmãos. Jesus era demais. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha mente o que ia fazer. Tem hora que Jesus põe você à prova para ver onde está o seu coração. Eu acho engraçado, isso é normal de criança, tá, irmãos? Não pensa que o teu filho, tua filha, pode ser meu filho, né? Hoje já são mocinhos, né? Mas é normal, qualquer criança, eu acho que já fiz isso, você fez. Mas é engraçado, você chega uma criança e fala assim, ela está comendo alguma coisa, dá para mim? Qual a primeira reação de qualquer criança? A pergunta que eu te faço, você acha que você quer o pirulito dela? Sim ou não? Não. Você acha que você quer a bala dele? Claro que não. Você está vendo, vamos ver assim. É raro uma criança ou outra que fala assim. E mesmo quando não faz assim, vai... Então Jesus queria colocar os discípulos à prova, e foi Filipe. Tem hora que Jesus escolhe você ou eu para colocar à prova, para ver onde está o seu coração, para ver se está atento, se ouviu a palavra. Jesus falou para Filipe, viu, quantos dinheiro nós temos que ter para dar para comer essa multidão? Então vamos lá, vamos entender a mensagem. Jesus devia ter ali com ele, sabe quantas pessoas? 15.000 pessoas. Por isso que ele sabia que a pergunta era... Jesus estava dizendo para Filipe, Filipe, eu sei que nós arrecadamos bem hoje. Eu sei que o problema nosso não vai ser dinheiro, Filipe. Por isso que Filipe disse, Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraríamos pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Aí Filipe vai para o lado pessoal, lado humano, dizendo, ainda que tivéssemos 200 denários, não tinha. Dá-se a entender que não tinha. Ainda que tivesse 200 denários, não compraríamos pão. A Filipe até tentou falar, não, acho que vai vir algum milagre aí, mas não tem dinheiro. 200 denários, era muito dinheiro. Jesus não queria dar apenas um pão para cada um, Jesus queria matar a fome. Vou te devolver a pergunta. Quantos aqui que só comem um pãozinho? Não responda. Tem muitos de nós aqui são 2. Se o pão estiver quentinho ainda, sai da fornalha 3. Tem gente 4, tem gente 8. Estou errado? Tem gente 10. Jesus não queria só dar de comer, Jesus queria matar a fome. Filipe já falou humanamente, falou, olha, ainda que tenhamos tantos denários. Aí vai entrar André, versos 8. Outro discípulo, agora, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Irmãos, André devia estar arrebentado. André, como Jesus, sabia que João Batista tinha sido decapitado, que João Batista estava morto, mas ele continuava na luta, na labuta da vida, na guerra. E aí André foi no meio da multidão, 15.000 pessoas, eu não sei, não estava lá, e a Bíblia não me dá essa, mas será que só esse menino tinha comida? O que vocês acham? No meio de 15.000 pessoas, você acha que é só ele que tinha comida? Eu acho que não. Eu acho que tinha alguns escondendo lá, que nem eu falei da criança. Quando André saiu, alguém tem alguma coisa? Alguém falou, aqui está escondido. Ouviram a palavra, viram Jesus falar, viram Jesus fazendo milagres. Aí o menino, acho que o menino estava tão contagiado da palavra, mas tão cheio da unção, que ele levantou e falou para André, eu tenho. Aí todo mundo já olhou, falou, eu tenho. Falou, vem cá, o que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui. E André falou, então vem comigo. Ele disse, aqui está um rapaz, Jesus, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí André devolveu para Jesus, falou, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, agora é a palavra, é a ação, manda o povo assentar-se.
Eles estavam tudo de pé. Quase 15 mil pessoas, tudo de pé. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Fala, pastor, mas que você está falando de 15 mil pessoas? Se tinha 5 mil homens, nós podemos falar que geralmente é 2 mulheres para cada homem quando vem na igreja. As mulheres são mais fiéis do que o homem. Então só de mulher devia ter 10 mil, aproximadamente, 5 mil homens. Isso porque não dá para se entender se eles relataram as crianças. Que nem nós aqui, muitas vezes não relatamos crianças. Não que não... Que, vai relatar as criançadas, podia ter lá mais umas 18 mil. É gente, hein? Se cada um comer 3 pães, 18 vezes 3, quanto que dá isso aí, irmãos? Vamos lá, 36, eu sou ruim de cálculos, eu nem vou chutar aqui porque eu vou chutar fora da realidade. 54 mil pães, pelo amor de Deus. Peixe então, 54 mil peixes. Acho que vaziou o mar da Galileia. Jesus falou, manda todo mundo sentar. Sabe o que quer dizer sentar? Acalma o teu coração, acalma o teu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Deixa Deus agir. Aí todo mundo, os diáconos, os apóstolos, senta. Quem aqui já foi em estádio quando eles começam a falar, senta, a turma vai sentando, senta. Aí o pessoal foi sentando. Havia muita grama e todos se assentaram. Pode ir para os 11. Então Jesus tomou os pães e o que ele fez? Ele agradeceu. Repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Todo mundo comeu. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Mas quem foi que deu essa voz de start? André. E eu quero encerrar a palavra agora. André, ele anunciou Jesus para muitos cantos. André, com certeza, era um baita de um pregador, porque ele teve como professor nada mais, nada menos que João Batista. E depois ele continua na escola, na universidade, na pós-graduação, no doutorado, no mestrado. Com quem? Jesus. André, ele é condenado à crucificação. Que coisa, não? Tiago, o primeiro que nós falamos, filho de Zebedeu, quando Jesus morre, ele prega para a Espanha, e quando ele volta, continua uma obra enorme em Jerusalém, e aí cai na mão de Herodes Antipas, que sanguinário, isso é relatado no livro de Atos, a morte de Tiago, filho de Zebedeu. Ele é açoitado. Sabe o que é ser açoitado, irmãos? É apanhar até não aguentar mais, flagelado. E quando eles perceberam que não aguentava mais, Herodes Antipas falou assim, agora é hora de decapitar, mata ele. Esse foi o primeiro. Tiago, filho de Alfeu, foi um grande pregador em Jerusalém, e a comunidade judaica ficou com tanto ódio dele, a comunidade religiosa do lado ruim, que foram pessoas ruins, e sentenciaram ele a ser apedrejado e levaram ele até a morte. O nosso querido apóstolo Pedro, que nós relatamos semana passada, ele foi sentenciado à morte da cruz. E para quem não sabe, não foi só ele, a esposa também. A esposa foi sentenciada à morte. E Pedro solicitou para ela não abandonar Cristo, ela não abandonou, e ela teve uma penalidade gravíssima contra ela e foi levada à morte. Já Pedro, à cruz. Diz a história que Pedro pediu o que mesmo? Que ele não fosse crucificado igual ao teu Senhor. Então, vamos entender. Eles não iam tirar a cruz. Quando Pedro falou assim, inverta. Não era, então vamos pegar a cruz, vamos tirar a cruz
inverte a cruz. Não, irmãos, a chance é mínima. Era muito trabalho para alguém que estava sendo condenado. Não, que ficar ouvindo que o preso... Não, ele quer ser crucificado invertido, sem problema nenhum. Tira ele da cruz e inverte ele, cabeça para baixo e os pés em forma de V, as pernas em forma de V. Se nós tivermos alguém que seja médico, médica, quem é da área da medicina, quem é da área da saúde, ou até mesmo quem trabalha na polícia, sabe que a pena de morte pela cruz até hoje é considerada uma das mais dolorosas que já teve. É uma dor insuportável. Inverter piorou. Pedro morre assim. Mas André é sentenciado à morte também por cruz. A cruz de André é diferente, é em forma de X. Então acredita-se, há contexto histórico, que André levou 3 dias para morrer. Então o que era a cruz? Havia nos caminhos que ligava de repente uma cidade a outra, alguns pontos que era chamado local aonde eles eram crucificados. Por que eles faziam isso? Para que as pessoas vissem aqueles que se rebelassem contra a religião ou contra o império. Olha o que acontecia. Então eles queriam que todos que passassem por ali, porque era obrigado a passar a caminho, vissem o que acontecia com quem se rebelasse, com os malfeitores e assim por diante. Então era comum as pessoas passar por lá e ter medo, é normal, porque tinha gente gemendo, tinha gente pedindo socorro, tinha gente já na agonia total, que era para causar medo no povo. E vou mais longe, não importasse quem passasse por lá, se era idoso, se era idosa, criança, não importa, até a criança, adolescente. Então acho que os pais viravam o rosto, tampavam os ouvidos para não ver. 3 dias ele fica agonizando. Acredite nessa história. Sabe o que ele fica fazendo? Diz a história que André prega o evangelho durante 3 dias. As pessoas passavam e ele falava de Jesus. As pessoas passavam e ele falava de Jesus. Por isso que o evangelho cresceu, irmãos, de uma maneira assustadora, porque esses homens tiveram uma experiência com Deus fora do comum. Não se esqueça que eu creio que naqueles 3 dias que André estava ali crucificado e sabendo que a morte estava chegando, possivelmente André pensou assim: um dia eu entrei na casa dele, um dia entrei às 4 horas da tarde e fui sair tarde da noite, conversando com ele, falando com ele, possivelmente se alimentando com ele, na casa dele aqui na terra. Mas agora está chegando a minha hora de eu me encontrar com ele na casa celestial que ele pertence a ele. Está chegando a minha hora. Eu creio que esse era o alimento e este era a devoção que André tinha, de não ver a hora de esgotar para este mundo material e carnal e acordar na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa linda história do apóstolo André. Eu queria chamar a equipe do louvor. Por isso, irmãos, quando que você possa falar de Jesus para as pessoas. O evangelho mercenário, o evangelho egoísta, o evangelho materialista, o evangelho pop é muito preocupante. O evangelho é dor, o evangelho é perseguição, o evangelho muitas vezes é ser humilhado, o evangelho, como nós vimos, pode nos levar até a morte. Mas nunca abandone Jesus. Olhe para Jesus.